Olá, minha turminha querida. Hoje, meus amores, nós vamos trabalhar a temperatura do ar atmosférico, beleza? Vamos continuar com o módulo 4, né? Tá? A página 215 até a 218 e a atividade na página 219 e 220. Beleza? Vamos lá? Temperatura do ar atmosférico. A luz solar aquece a superfície terrestre e o ar próximo a ela, aumentando a temperatura dele. Essa temperatura pode variar durante o dia ou de um local para o outro. Aqui nós temos a imagem do Sol, né, onde ela está aquecendo toda a Terra e o ar em volta dela, ou seja, a camada atmosférica, tá? Aqui nós temos a satélite natural, a Lua. Temos outra imagem, né, onde mostra o Polo Norte, o Polo Sul, a zona fria, a zona temperada, a zona quente, a zona temperada, né, do norte e a zona fria do norte. A temperatura do ar atmosférico. A temperatura do ar atmosférico é a quantidade de calor que o ar atmosférico contém. A fonte de energia térmica é o calor, por isso a temperatura varia com a altitude e a latitude. É o principal elemento químico, né? Aqui nós temos de novo a Terra, mostrando o Polo Norte, Polo Sul, as zonas, né, que eu já acabei de falar. Aqui são os raios solares, a gente percebe que essa parte da Terra está toda iluminada pelo Sol, né? E essa parte escura aqui não está recebendo luz solar. A temperatura do ar atmosférico. A superfície terrestre não recebe toda a energia enviada pelo Sol, gente. Apenas 43% chega até a superfície, que retém por certo tempo sob a forma de calor, liberando depois para a atmosfera. A atmosfera é aquecida em parte pela radiação proveniente do Sol e pela radiação devolvida pela superfície do solo para a atmosfera, tá? Então, aqui a Terra recebendo luz solar e a superfície o quê? Devolvendo de novo para a atmosfera. Todo aquele calor recebido. Temperatura do ar atmosférico. Por isso, o aquecimento da atmosfera ocorre de forma direta e indireta. Esse aquecimento provoca um aumento na agitação das partículas dos gases que compõem a atmosfera. O estado de agitação das partículas é medido pela atmosfera, tá? Aqui nós temos outro esquema mostrando como acontece a radiação. A Terra, né, recebendo luz solar, absorvendo o planeta e ela devolvendo de novo à atmosfera. Temperatura do ar atmosférico. As temperaturas são registradas pelo termômetro ou pelos termógrafos e seus valores se expressam em graus Celsius. No Brasil, esses valores são comumente divulgados em graus Celsius, cujo símbolo é esse aqui. O Ozinho e esse C de Celsius. Aqui temos termômetros medindo diversas temperaturas do nosso planeta. Né? Tá lá, termômetro. São esses aqui, gente, tá certo? Temperatura. As temperaturas sofrem variações de um lugar para o outro, principalmente por causa das diferenças de latitude, ou seja, distância ou a proximidade do Equador, da altitude e do aquecimento desigual das terras e das águas. A gente está vendo aqui, né, como é que está acontecendo essa mudança de temperatura. As variações da temperatura conforme a latitude. Tendo como base a linha do Equador, conforme se distancia dessa linha, a altitude vai aumentando e as temperaturas vão diminuindo. Isso ocorre em razão da forma geóide, ou seja, a forma arredondada da Terra, né? Como ela tem esse formato arredondado, ela recebe as luzes solares de forma diferente. Ou seja, ela atinge a superfície terrestre de forma diferente, de forma diferenciada. A área próxima à linha do Equador atinge mais diretamente, recebendo maior quantidade de sol. Então, a linha do Equador, que fica mais ou menos aqui, tá? Ela vai receber mais luz solar do que as outras regiões. A linha do Equador aqui, ó. Aqui é o Polo Norte, né? Está sendo vista de cima, tá? De cima para baixo. Então, essa aqui, ó, é a linha do Equador, tá? Ela está recebendo mais luz solares, né? Ok? A variação da temperatura conforme a latitude. À medida que se caminha em direção aos ciclos polares, o aquecimento vai se tornando menor.
Por causa da curvatura da Terra, essas regiões recebem luz solar de maneira inclinada, né? Então, como a Terra tem esse movimento aqui, ela tem essa parte inclinada, essa parte aqui vai receber menos luzes solares, tá? Por isso ela é mais fria. Olha, tá vendo? Essa parte mais aqui amarelada, onde está recebendo mais luzes solares. A influência da altitude sobre as temperaturas. A altitude é outro fator que provoca alteração na temperatura. A temperatura diminui com o aumento da altitude. A cada 200 metros, a temperatura diminui, em média 1 grau Celsius. É por isso que os lugares situados na zona intertropical da Terra, mas com altitude superior a 5.000 metros, permanecem cobertos de neve. Isso ocorre porque, à medida que a altitude vai aumentando, diminui a circulação de gases, consequentemente a temperatura, né? Mais alta. A altitude também influencia na vegetação e na precipitação. Ok? Olha aqui. Aquecimento desigual nas terras e das águas. Outro fator que condiciona a alteração das temperaturas na superfície terrestre é a desigualdade do aquecimento das terras e das águas. Os continentes se aquecem mais rapidamente que nos oceanos. Quando os continentes já estão liberando calor recebido, os oceanos ainda estão se aquecendo para depois liberar, por meio da radiação, o calor recebido. Por causa dessa diferença de aquecimento entre as terras e as águas, ocorre constantemente troca de ar quente e ar frio entre os continentes e os oceanos. Em razão desse fenômeno de troca de calor entre as terras e águas e as regiões litorâneas, apresentam menor variação de temperatura do que as regiões no interior dos continentes. Como a gente pode ver aqui, né? Uma área litorânea e uma área do deserto. Olha lá, o calor, a água vai o quê? Né? Evaporando mais devido ao calor. Aqui ela vai se condicionando. Tá? O vapor de ar presente no ar ajuda a reter o calor. Assim, verificamos que em lugares mais secos há menos retenção de calor na atmosfera e a diferença entre temperatura máxima e mínima é maior. Simplificando, podemos dizer que nesses locais podem fazer muito calor durante o dia, graças ao sol, mais frio à noite, como por exemplo nos desertos e na caatinga, né? Faz muito calor durante o dia, mas durante a noite diminui. O vapor de água presente no ar ajuda a reter o calor. Roupas típicas de ambiente deserto costumam ser de lã, um ótimo isolante térmico que protege tanto do frio como do calor excessivo. Além disso, as roupas são bem folgadas no corpo, com um espaço suficiente para criar o isolamento térmico. Como nós temos essa imagem dessas roupas aqui, né, que elas tanto protegem do frio como do calor excessivo. Aí agora vamos ver o que é um efeito estufa. Gente, o efeito estufa é o aumento da temperatura da Terra pela radiação do calor por certos gases atmosféricos, sendo que a poluição, a intensificação e a causa do aquecimento global. O que é que acontece? Aqui as luzes solares, né, que vão sendo emitidas da Terra, aí acontece o efeito estufa. Boa parte dessa radiada volta ao espaço, uma outra parte dela é absorvida pela atmosfera, tá? A imagem mostra a radiação solar que absorve pela natureza e outras sendo liberadas, causando o fenômeno do efeito estufa. Tal fenômeno é um processo que ocorre quando uma parte da radiação solar refletida sobre a superfície terrestre é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera. Como consequência disso, o calor fica retido, não sendo liberado para o espaço, né? O efeito estufa, que é um problema, é o desequilíbrio provocando pelo homem, que agora está gerando muito mais gás e aumentando o calor, tá? Então, por hoje é só, um ótimo